Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você está nos ouvindo, ou nos assistindo aliás, né? Aqui é o documentário do Ligeirinho do Rádio, que por acaso sou eu, e tá muito frio aqui, por isso que eu tô até com esse vestimento aqui diferente, não é? E a gente vai, o importante é falar sobre rádio, não é? Eu tô bem vestido aqui até, deixa eu deixar certinho aqui, eu não gosto desse barulho da internet aqui toda hora. Deixa eu dar um jeito aqui para que a gente volte a conversar. Senão fica complicado aqui. Mas enfim, deixa para lá. Eu não manjo muito disso aqui não. Aqui eu quero mostrar algumas fotos que eu separei que tem a ver com rádio. Meu Deus, mas toda hora aparecer esse tipo de situação aqui fica complicado. Bom, é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para tirar essa questão de som. Desconectar alguma coisa aqui, não sei se vai dar certo, mas enfim, vamos lá. Bom, aqui, esse cantor, as pessoas mais antigas vão lembrar dele. Eu tinha falado até no outro documentário que eu conheci pessoalmente, o cantor, o oficial, né? Esse aqui, na verdade, eu nem vou falar que ele é um imitador, né? Eu não sei onde esse cantor se encontra. Não vejo o trabalho dele na internet, só tem uma música só que eu vejo na internet dele, o nome desse cantor. Mas antes eu vou falar do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que fez muito sucesso nos anos 70, 80, infelizmente faleceu nos anos 80, em 80 aliás. E esse cantor aqui tinha uma voz, tem uma voz, não sei onde ele está, aqui é no estúdio da Rádio Conquista, São Paulo, onde eu entrevistei ele. E aqui eu tirei uma foto, é o Gaspar do Vale, ó. Dá pra ver ele aqui direitinho, né? Gaspar do Vale. Essa câmera aqui é até melhor para trabalhar com ela, porque tem um espaço maior aqui. Aqui tem a dupla Augusto e Xavier, também na Rádio Conquista. Eu aqui sou desse lado aqui de branco. Barato, né? Aqui é o Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja. Tá ele. Eu tô aí de terno e gravata. E aqui do lado tá meu irmão, o Hélio. Mas, ó, vou te contar um negócio. Naquela época lá a gente nem sonhava ter internet, né? Então, a foto não saiu tão 100%. Aliás, saiu uma porcaria. Mas é as máquinas, né? Do tempo. Aqui é um negócio interessante. É familiares, né? Meus familiares, eu não sei de quem era aniversário. Acho que é uma sobrinha minha, uma delas. Mas o que chama a atenção aqui é... Eu comentei no outro documentário sobre o Eli Correia, né? O Eli Correia me encontrou no corredor da Globo e falou: poxa, eu sempre vejo você aqui. Qual o setor que você trabalha? Eu falei: Eli, eu não trabalho na Globo não, pô. Por quê? Porque, olha, eu tô sempre com a camiseta da Rádio Globo. Camiseta oficial. Eu andava com a camiseta oficial da Rádio Globo. E eu acabava divulgando, né? Aqui meu irmão Eduardo, que também acompanhava eu na rádio, que é o primeiro estúdio da Rádio Cumbica, de Guarulhos. Meu irmão é esse aqui de branco, né? O Eduardo, do meio. E eu lá do lado. Ó o relógio lá. Detalhe pro relógio. Aqui é o Zezinho Barros. E o doutor Edivaldo, advogado. Ó, o Zezinho Barros de vermelho aqui. Aqui é o estúdio 3 da Rádio Cumbica AM 1500. Aqui muita gente conhece, né? O meu amigo Mano Novo, da dupla Mano Velho e Mano Novo, Expedito Duarte. Aqui é um show, é um dos shows, aliás, muitos que nós filmamos, CMTC Clube. Deixa eu ver se é CMTC Clube aqui, ó. Antes do show, não tinha ninguém lá atrás, né? Aqui é o meu irmão, que sempre foi meu produtor, o Hélio, eu sempre falo dele, né? O Hélio, ó, esse de branco. Esse aqui, eu não posso falar do rádio se eu não falar dele, é injusto. Meu irmão Hélio, engenheiro eletrônico, né? Já foi professor também de faculdade. Ele sempre gostou da eletrônica, sempre, sempre. E foi meu produtor de rádio. Essa moça aqui é a Helena, lá de Suzano. Né? A Helena, ó, eu com a camisa aqui da Rádio Globo. E Rádio Globo, hein? Aqui também, ó. Festa também. Esse aqui é o Joãozinho DDD, fez muito sucesso. No tempo da DDD 21, na televisão, ele fez muito sucesso. E aqui eu entrevistei ele na Rádio Conquista FM. Esse aqui é um caso interessante. Deixa eu ver aqui, mas antes deixa eu mostrar as outras fotos aqui. Isso aqui de costas é o meu irmão Eloy.
Isso aqui que está discurso, eu lá, na Rádio Cumbica também, me ajudando ali. Então a família toda ajudou praticamente. Bom, eu recebi muitos artistas. Aqui é o Derinho Santos, fez muito sucesso no forró, nos anos 90. Ali na parede da rádio, aqui é a Rádio Conquista FM também. Do lado esquerdo ali, na tela, você vê... Meu Deus, deu um branco agora. O Frank Aguiar do lado direito, do outro aqui. Esqueci o nome do cantor, pelo amor de Deus. Esse aqui é o Tomazelli. Ele era o dono, né, da Magistral Danças, uma das casas de shows que fez muito sucesso nos anos 90, na Celso Garcia 3409, quase em frente à Santista, que agora é Carrefour. E o 3459 também é uma... Eu passo ali de vez em quando. É uma fábrica, me parece. Condomínio, sei lá. Aqui é uma das muitas artistas, eu não lembro o nome dela, desculpe, de repente ela está assistindo, né? Que eu recebi na Rádio Cumbica também, cantora. Bom, aqui deixei para o último, porque é o seguinte, dessas fotos. Aqui no caso, minha mãe no meio, né? Minha saudosa mãe, faz 1 ano que ela faleceu. Eu aqui de jeans, né? Camiseta jeans, e a foto ali do cantor que está do lado, de chapéu. Esse cantor, o nome dele, agora é Marcelo Moreno, mas era Renildo Mácila. Você acha que o cara com o nome de Renildo Mácila faz sucesso? Não, né? Esse cantor é o mesmo daqui, ó. Está sendo entrevistado no estúdio da Rádio Globo, nossa saudosa Rádio Globo. Ele tá ali de... o cabelo grande, né? Ali ao lado do Carlos Malho, que está no central ali. Nosso querido Carlos Malho, que hoje trabalha na Ultra Farma, né? Na TV Ultra Farma aí, do meu amigo Sidney Oliveira. E aqui do seu lado de camisa azul, meu querido Tiago Troicelli. Ele trabalha na TV Globo Internacional hoje, se eu não me engano. Muitos anos ele está lá, não está aqui, mas no Brasil não. Ele era produtor do programa Agito Geral da Rádio Globo. Isso aqui é o ano 2000, então essa foto tem 21 anos. Eu quero aproveitar então esse documentário para falar do tempo da Rádio Globo. Então aqui a gente não tem compromisso de ficar falando assim por etapa. Claro, cada vídeo é uma etapa, mas aqui eu quero falar sobre o programa Aldeia Global do Marcos Baby Durães. Agito Geral, né, na Aldeia Global, que era a Globo. Passou-se uma época em que a Globo ela estava com um projeto de anunciar um programa que era para divulgar os artistas, principalmente duplas sertanejas. Não tinha, nem sonhava universitário. E aí ela lançou esse programa dentro do Agito Geral, que é do Sistema Globo de Rádio, da equipe do Osmar Santos. E qual era esse projeto? Eu já sabia antes porque eu trabalhava em gravadora também. Os artistas de todo o Brasil, né, eles enviavam a fita cassete, ou então MD. Lembra do MD? Uma pecinha assim. Entregavam na Rádio Globo, mandava pelos Correios ou pessoalmente. Fita cassete, ou então, eu não sei se aceitava CD. Ou então CD, não? E eu representava esse cantor aqui, o Marcelo Moreno. O cantor aqui, o Marcelo Moreno. E por que ele está aqui sendo entrevistado? Toda terça-feira praticamente ele estava na rádio lá. Porque entre 80 artistas ele chegou em segundo lugar, na final, né? Mas os artistas é igual hoje você vê na televisão. Vai eliminando, é por eliminatória. Cada semana, no ar, né, na Globo, a M1100, todo o Brasil, a transmissão, você ligava, tinha um número de telefone de São Paulo e outro número interior e outras cidades. Então as pessoas ligavam para votar. Por exemplo, vai lá, o Marcelo Moreno, muito embora o nome dele não era Marcelo Moreno na época, nome artístico. Marcelo Moreno e uma dupla sertaneja. Então as pessoas ligavam, então tinha um numeral 1-1, 2-1 tal, enfim. Depois definia. Um tinha que ganhar, né? Cada terça-feira, quando não tinha futebol, terça-feira, quarta-feira tinha futebol e tal. E assim sucessivamente toda semana. Eu não sei qual a quantidade de semanas que a gente chegou, mas o cantor aqui chegou em segundo lugar e eu representava ele, eu era o assessor dele.
Morava, inclusive mora até hoje em São Miguel Paulista. E ele já tinha sido calouro do Bolinha. Ele chegou a ganhar um Chevette no Bolinha. Então o cara era bom mesmo. Ele é bom artista. Mas naquela época ele era jovem, né? 21 anos atrás. Então, duplas de todo o Brasil. Muita gente. E eu até falei, olha meu, se eu chegar no segundo lugar, quem chegou em primeiro foi uma dupla sertaneja. Que, por ossos do ofício, eu nunca vi falar mais, não fez sucesso. E o compromisso era o seguinte, era esse, né? Todo final de semana, aliás, toda terça-feira a gente estava, terça e quinta. Então eu vivia na Rádio Globo, E, bom, enfim, chegamos ao final, depois de meses. O Carlos Maio, o Thiago Torricelli, muita gente da equipe esportiva, artística também. Muito legal esse programa chamado, dentro do Agito Geral, Copa... Vai me fugir agora? Copa Musical Rádio Globo. O nome do programa era Copa Musical... O quadro, né? Copa Musical Rádio Globo. Copa Musical Rádio Globo 2000. Dentro do Agito Geral, que é um programa comandado pelo Osmar Santos. E essa fase foi bacana porque, nesse período, de toda semana, porque aí durante a semana nos bastidores, era uma disputa mesmo. Então eu saía com o artista, ele fazia os shows, tô na Rádio Globo lá, tô disputando, tal. Pedia que o pessoal ligasse para lá e tal. Enfim, não tinha internet ainda, né? Pelo menos estava começando, eu acho. Eu não lembro, não estava começando. Bom, e um determinado dia, por volta de 10 e pouca da manhã, eu lembro que foi uma quarta-feira porque é feijoada. Eu estava em um restaurante e a dona me conhecia e ela comentou assim, nossa, o artista seu lá tá fazendo sucesso, hein? Aí eu falei, a senhora tá ouvindo lá o Agito Geral? Eu falei, não, eu vi, tocou agora a música dele aqui na Rádio Globo. Eu falei, agora? É o Paulo Lopes. O Paulo Lopes na época estava na Globo. E eu achei que era até história, né? Era confundido e tal. E depois, uma outra pessoa diferente comentou, falou, poxa, eu vi lá o Marcelo Moreno tocando na Rádio Globo, no programa de manhã. Eu falei, no Paulo Lopes? É no Paulo Lopes, aquele lá que é o amigão das mulheres. Aí o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu preciso agradecer então o Paulo Lopes, e também não sei qual motivo, né? Passou nas mãos dele, eu conheci os operadores, né, da Rádio Globo, do Sonoplast, de repente colocaram lá e tal. Mas ele falou, não, ele elogiou inclusive os artistas, ele elogiou ele, falou que está tocando lá à noite na Globo, participando do Agito Geral, Copa Musical Rádio Globo. Copa Musical Rádio Globo. E aí eu agradeci ele me respondeu no ar também. Ele falou, não, quando é artista bom a gente toca mesmo e tal. E provavelmente foi, até hoje eu não sei, mas como todo mundo me conhecia na Rádio Globo, provavelmente foi astúcia de algum produtor lá durante a manhã, gostou, né, sabia que era eu. Então por isso que eu tenho uma amizade muito, muito grande. Aquele pessoal da turma da Rádio Globo, né? Muita gente boa lá. Não vou nem mencionar nomes porque todo mundo eu conhecia e essas pessoas me conheciam. Então essa foi a fase da Globo, né, que a gente participou aí. Eu prometi de falar do Edgar de Souza, que é anos atrás. Eu conheci o Edgar de Souza só ouvindo, como a maioria das pessoas. Aí meu pai até comentou, falou, olha, um colega lá da Goodyear, meu pai trabalha na Goodyear, o Belenzinho, ele comentou que alguém tinha dito que eu não sabia, que o Edgar de Souza, veja só, aquele tempo, né? Ele é negrão. Eu falei, é negrão e tal, quer dizer, eu nunca fui racista. Então assim, eu ouvi até as pessoas, não em casa, mas as pessoas depois que, ele fala bem, né, o palavreado, inclusive ele tinha um slogan, o Edgar de Souza, que era o locutor das mil palavras, porque ele falava o português coloquial, né, baiano, ele era baiano de nascença, mas ele fez sucesso antes de São Paulo, no Rio de Janeiro, como locutor comercial, uma voz maravilhosa, bonita, linda. E aquele tempo, é claro que não... É muito mimimi hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Estava comentando hoje com um colaborador da Uber, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Aí ele até brincou, se fosse no dia de hoje, meu pai seria preso, porque deixou um filho de 9 anos trabalhar. Então, deixa pra lá isso aí. Bom, quando eu conheci o Edgar de Souza,
E ele, quem ouvia ele, sempre tinha uma brincadeira, né? Ele brincava muito. A risada dele, o gargalhada dele era muito. Era gostosa de você ouvir, né? De madrugada, ao vivo, todo dia, das 2 às 5 da manhã. Quando chegava das 2, só era ele. Audiência total. Quando chegava às 5 horas da manhã, aí dividia, porque o Zebete entrava na Record. O Zebete disputava o mercado bom aí. Mas era líder de audiência, famosos, né? Os dois do rádio da madrugada. E ele comentava com o locutor, aliás, com o operador, né, que a gente chamava de sonoplasta. Ele, quando ouvia uma música, ele falava assim: ô, fulano de tal, se você... É que eu não vou lembrar agora dos operadores que trabalhou com ele, das antigas. Ele falava assim: olha, quando você tiver um filho, coloque o nome dele, porque ele pegava as cartas e lia as cartas. E ele falava: oh, alô, Irineu, né, lá do Paraná, um exemplo. Aí ele falou: pô, Irineu, o fulano de tal, aí falava com o operador. Eu sempre também tive esse costume de valorizar o operador de som, que é o sonoplasta. Então ele falava: olha, quando você tiver um nome, quando você casar, sua mulher tiver um filho, coloque o nome desse, né, o nome de João, de José e tal. E por aí vai. E aí o dia que eu conheci ele, depois de meses, eu até brinquei com ele, falei, tomando um café com ele, né? E outra coisa, ele tinha uma fama que não era uma pessoa legal, era chata, fora do ar. E tem muito isso, né? As pessoas falam mesmo. Eu não vi nada disso. Cara super simpático. Tomei café com ele várias vezes, né, na Rádio Globo. Ajudei a formar filas, porque vem as duplas sertanejas, inclusive já conhecidas, né? Mas o sonho era se apresentar na linha classe A, linha sertaneja classe A na Rádio Record, no Edgar de Souza. Era tipo... Hoje, aqui não tem, né? Mas vamos lá. É tipo ele se apresentar no Faustão, né? No Silvio Santos, tá hoje, vamos colocar assim, no Raul Gil. Então aquela... E era disputada a tapa, né? Digamos assim. Então tinha aquelas filas de madrugada ali na Rádio Globo, e o diretor da Globo, diretor antigo, ele não gostava. Ele chegava e não gostava dessa fila, não. A fila parece de INSS. O pessoal com violão, sanfona e tal. E eu ajudava ali, formar a fila, né? A pessoa deixar em ordem e tal. Não tem jeito. Fila, as pessoas falam, cantam, dançam, falam alto lá e tal. Mas enfim. E depois de muito tempo, na Tupi, só que na Tupi ali da Dias de Figueiredo, na Vila Maria, e aí eu fui encontrar o Edgar de Souza, depois de muito tempo, porque ele voltou para o Paraná, depois ele retornou para São Paulo, e foi contratado para trabalhar na Rádio Globo, na Rádio Tupi. Mas a Tupi, ela não era mais aquilo, né? Não era a Tupi. Bom, enfim. E eu fui visitar lá e tomando um café na própria rádio. Eu comentei com ele, eu falei assim, olha, ele até brincou, e aí, o Xavier, você vai colocar o nome do seu filho de Edgar? Para me homenagear? Eu falei, eu vou, Edgar. Eu vou... Claro, se eu tiver um filho homem, eu vou colocar o nome de Edgar. Edgara não dá, Edgara, né? E você acredita que depois de muitos anos, né, em 2006, nasceu meu filho, né, o Edgar, meu príncipe, o Edgar Xavier. E eu tive a oportunidade, porque aí quando eu fui procurar o Edgar de Souza, porque eu não estava morando mais em São Paulo, estava morando fora e trabalhando em rádio também. E aí eu voltei para São Paulo, aí voltei para morar em São Paulo. Eu não sei a idade que meu filho tinha, mas aí eu fui procurar o Edgar, consegui falar com ele, mas ele não estava aqui, ele estava em Curitiba. Aí eu falei com uma das filhas dele. E depois, no outro dia, eu conversei com ele por telefone, ele ficou emocionado. Eu falei que tinha uma notícia para dar para ele. Eu conversei com ele falou que estava tentando atender a algumas solicitações, né? Mas ele falou que acho que ia ficar por Curitiba mesmo. Inclusive, ele ficou lá na Rádio Tropical FM, né, em Curitiba. Não sei se é Curitiba ou Londrina, mas é a Rádio Tropical, muito conhecida. E ele estava bem lá. Infelizmente, ficou doente, depois veio a falecer. Mas eu em vida, né? Ele ficou emocionado. Ele falou, pô, eu pensei que estava brincando. Eu falei, não, é Edgar Xavier Amorim, o nome do meu filho. Então é isso, né? Eu estou passando aqui para vocês, porque eu sempre gostei do Edgar. Pessoa maravilhosa. Me instruiu bastante, dicas, assim, aquelas dicas que você não tem. Não é qualquer um que te dá dicas de rádio, né? E o Edgar de Souza, nome famoso do rádio. Quando saía na revista Amiga, a revista Amiga,
revista TV Ilusão da Contigo, da Editora Abril, teve uma época que saiu lá os maiores salários do rádio. O Edgar de Souza sempre estava na ponta. Ele, o Zé Bétio, ele Correia, por aí vai. Barros Alencar. Então, essa foi a fase da Globo que eu estou lembrando agora. No outro documentário, na parte anterior, eu tinha comentado sobre a Rádio Cumbica, né, onde nós trabalhamos na oportunidade, no primeiro estúdio, que é na Rua Niquelândia, 33, se formaria o Sistema Cumbica de Radiodifusão. Aí eu comentei sobre a chateação que nós tivemos ali e tal. E esqueci de comentar que houve interesse. Eu falei do japonês que queria comprar rádio. Depois de muitos anos, né? A rádio já estava largada mesmo. Uma pena, né? Uma pena. O prefixo muito bom, 1.500. E forte, tá? Mas nunca teve investimento. Ali sempre foi... Sabe aquele machucado que você vai colocando em esparadrapo? Mais ou menos isso. E eu lembro que o Gugu Liberato, né? O saudoso Gugu Liberato, e o Ratinho, até eles entraram num páreo para comprar. E o homem não quis vender, de jeito nenhum. Se tivesse vendido na época da Promoarte, que o Gugu tinha, né? A empresa dele cresceu bastante, ele queria investir em rádio. E o Ratinho deve ter umas 60 emissoras agora. Provavelmente a Rádio Cumbica seria a Rádio Massa hoje, se tivesse comprado, né? Mas enfim, e aí foi passando-se o tempo. Na época eu estava na Rádio Atibaia e depois na Cumbica, e eu era convidado todos os anos, no mês de junho, que era a festa junina, não julina, hoje tem julina também. Eu era um dos comunicadores para apresentar lá naquele palco maravilhoso, umas 10 mil pessoas, 10 mil, hoje é 50 mil pessoas. 10 mil pessoas ali com ingresso pago, preço popular, para ver os artistas, né, os grandes artistas lá. Então eu tive essa honra também de participar aí dos shows. Eu, meu mano Hélio, que eu mostrei na foto aqui, e lá a gente conheceu muita gente, né? Muitos artistas aí, o Chitãozinho Chororó, pequenininho lá, a Maria Chiquinha, que é a Sandy e o Júnior. Sandra de Sá, que eu já comentei, que a gente foi até no hotel lá tomar uísque, comer uns salgadinhos e tal. Sandra de Sá, uma pessoa maravilhosa, que era a Sandra Sá só. Mas os grandes artistas daquela época iam num palco lá da Portuguesa. E claro que eram os mais tocados na Rádio América, porque ali era a promoção da Rádio América. Eu mando um abraço aqui pro Pedro Augusto. O Pedro Augusto é magrinho, né, tal. Hoje ele é deputado, né, deputado estadual, não, é federal, é deputado federal. E ele trabalha na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Abraço ao meu amigo Pedro Augusto, acho que ele nem lembra de mim. Mas eu aproveito e mando um grande abraço ao meu amigo Antônio Carlos, sucesso na Globo e agora também na Tupi, né? O Antônio Carlos é um dos maiores comunicadores do Brasil, né, em evidência aí. O Clóvis Monteiro também, alô Clóvis Monteiro, me acompanha aqui também nas redes sociais, legal. Então é isso, essa parte aqui que eu vou, como eu falei para vocês, improviso, a gente vai lembrando pouco a pouco, né, dos tempos aí de rádio, que é o documentário que a gente está falando aqui. Na rádio, nós falamos da Rádio Clube de Santo André, os bastidores, muito legal. Nós recebíamos ali ligações de Taubaté, de Sorocaba, Pindamonhangaba, tal, e a Rádio Clube de Santo André, em Santo André. Então, uma fase muito boa também, né? E eu estava vendo uma entrevista na televisão, não lembro de quem, mas algum especialista, comentando sobre isso, né? Todos nós, né, que trabalhamos na televisão, no rádio, nas artes, né, nos espetáculos, onde você assiste, você conhece o trabalho, tem uma visão totalmente diferente. A maioria das pessoas, que as pessoas são ricas, né, ricas financeiramente, não trabalha, quase não trabalha, tal, enfim. Essa é a fama que as pessoas têm, não é? E é igual, foi o que ele falou, e eu concordo. É igual o jogador de futebol. A molecada sempre vai ser o que? Jogador de futebol. Por quê? Porque ganha bem. É meia dúzia. É Ronaldinho. A gente está falando Ronaldinho porque todo mundo conhece. Ronaldinho. E mais meia dúzia. O resto ganha salário. Às vezes paga até do bolso. Porque tudo é investimento, né? Você é investimento. Eu, para estar aqui, hoje eu estou nas redes sociais. Depois de 37 anos de idade, eu vou falar um detalhe aqui que eu não sei se eu comentei, mas eu acho que eu não comentei não nos outros vídeos. Eu tenho mais audiência hoje nas redes sociais do que no rádio. Sabiam disso?
E quem me ouve, o perfil são de várias classes sociais. No Facebook, por exemplo, hoje eu estou com 80 mil seguidores. E tem um detalhe, né? Eu não sou famoso. E outro detalhe, eu não compro seguidores. Então, isso é muito legal. E as pessoas participam sempre. Eu estou aqui gravando, mas eu tenho um compromisso. Isso aí é um compromisso meu. Todo dia eu tenho que postar alguma coisa, um live, nem que seja de 1 minuto, que o Facebook pediu para mim, mas para mim 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, para mim é... E eu participo bastante, diariamente, né, no Facebook, para, inclusive, respeito as pessoas que me seguem, valorizar live, eu interajo com quem está ao vivo lá, então isso é muito bacana. Aqui como eu estou no YouTube, né, a gente vai compartilhando também esse conteúdo aqui nas outras redes sociais. Eu estou usando o toco aqui, mas no vídeo não pega legal, mas pessoal, está muito frio aqui, mesmo um ambiente fechado, está frio demais, e eu gosto do frio, mas está frio, eu estou aqui próximo à Paulista, eu não sei se essa região aqui, normalmente é frienta mesmo, né? Mas enfim. Pessoal, acho que falei demais, deixa eu ver se aqui mostra quantos minutos eu falei, porque normalmente eu falo mais de 1 hora ou quase 1 hora. E na próxima parte do documentário a gente vai dando o pessoal do interior falava assim, dando uma lapiada. Aí a gente vai comentando sobre o dia a dia, os bastidores, porque quem trabalha em rádio sabe que tem o evento shows. Se você trabalha com música, você conhece muitos artistas, passa pelas suas mãos, né? Eu tinha falado que eu trabalhei em gravadoras também, então você acaba conhecendo muita gente boa, né? Eu trabalhei em hotelaria, hotel de luxo, tive esse prazer de trabalhar em vários hotéis de luxo, e lá você conhecia também artistas da televisão, né? Eu já comentei que eu conheci o Paulo Biratã, o Roberto Talma, que foi diretor por muitos anos do Roberto Carlos, dos shows do Roberto Carlos na Globo. Muita gente, o saudoso Wagner Montes, né? Conheci muita gente, pessoal de novela, daquela novela, fez muito sucesso no SBT, que tinha os meninos mexicanos, teve uma versão, mas enfim, televisão, o SBT quando começou a produzir, e a Globo sempre produziu novelas, a gente recebia, era figurinha fácil, a gente encontrava nos bastidores, e quando eu fazia amizade com todos eles, e eles sabiam que eu trabalhava em rádio, então a coisa ficou mais fácil, ou não é? É por isso mesmo. Bom, tive até a honra do Faustão, quando ele estava apresentando o programa Perdidos na Noite, agora eu já não lembro se era na Gazeta ou na Bandeirantes, que ele voltou agora para Bandeirantes, né? Ele mandou um alô para mim. Eu estava na cozinha, meu irmão lá, o Hélio, assistindo o programa dele à noite. Eu acho que era Perdidos na Noite, sim. Não era o Perdidos na Noite, eu acho que era na Gazeta. Tinha o Escova, Carlos Roberto Escova, infelizmente faleceu já, e o Nelson Tata Alexandre. Nelson Tata Alexandre, espero que esteja bem de saúde, está doente também. Os humoristas, né? Os humoristas do programa. E o Johnny Black também, né? Que infelizmente faleceu, que era o operador da Rádio Globo, da Rádio Excelsior, trabalhava com Faustão na televisão. E ele mandou um alô para mim. E, nossa, eu fiquei super feliz. Meu irmão, o Faustão mandou... Eu mandava cartas para Lucimara Parisi, ali ele não me conhecia. Conhecia de vista só. E aí ele pegava aqueles bilhetes até hoje, ele escreve lá com as mãos de próprio punho. E a Lucimara Parisi provavelmente foi ela passou para ele. Que eu encontrava a Lucimara Parisi ali, quando para quem não sabe, a Lucimara Parisi, ela foi muito tempo diretor do Faustão, mas na Globo, na rádio, né? Na Globo, na TV Gazeta, na Bandeirantes e tal. E depois eles brigaram, segundo eu soube e tal, e saiu da Globo. E trabalha com o Ratinho hoje, a Lucimara parece aquela loira bonita e tal. E a Lucimara sempre foi um doce, né? Eu encontrava ela na Globo e tal, e eu falei, ô Lucimara, seria bom lá o Faustão mandar um alô pra mim, né? Aí ela andava com então ela marcou meu nome lá, provavelmente marcou meu nome, ele mandou alô num dia desses aí, lá, naquela época, né? Mais de 25 anos atrás. Mas é isso, pessoal. A gente volta, né, para falar dos bastidores do rádio, nesses 37 anos de rádio. Eu conversei há pouco aqui com o diretor da rádio, não vou falar a última, né, a mais recente que eu trabalhei, mas eu deixei,
que você deixa a rádio, mas os amigos continuam. O Reni Luiz. O Reni Luiz, ele trabalhou muito tempo em rádio. Eu conheci ele lá em Mogi das Cruzes. Ele trabalhava na FM 92 FM, que hoje é a Rádio Play, do Grupo Bandeirantes, mas era da Metropolitana. E eu trabalhei no mesmo prédio, só que na Rádio Metropolitana AM 1070, em Mogi, Barão de Jaceguai 368. E agora há pouco, antes de eu entrar na gravação aqui, eu comentei com ele sobre esses modismos. E hoje eu gravo, né? Gravo muito. E tem os meus projetos. Eu estou colocando em pauta aí e tal. Inclusive aqui no canal YouTube tem 2 projetos. Um eu já coloquei no bar, que é um programa de rádio dentro do YouTube, que é comum isso, né? Mas sempre a gente tem uma mudancinha nisso aqui. E eu estou lançando agora o programa Geração do Rei, que é pro Roberto Carlos, música só do Roberto Carlos. Originei, mas isso claro, tinha o Clube do Rei, apresentado pela Rádio América, né? Segundo informações, tem mais de 500 emissoras que apresentam programa relacionado ao Roberto Carlos. Ele merece, o rei. Então é mais um, só que eu estou no YouTube. Então aos domingos, às 8 horas da manhã, já programado, né? O primeiro programa estreia agora, dia 24. 24 agora no próximo domingo. E a gente vai levando aí. Conforme tem audiência, a gente vai mantendo. Mas é difícil. É que eu digo, não é só colocar no ar, bater papo aqui, é uma produção, né? Tudo isso é uma produção. Então, não é só escolher as músicas, tudo tem um... E dá trabalho, pessoal, dá trabalho, tudo dá trabalho. As pessoas pensam que a gente está falando aqui, sentado aqui, uma aguinha aqui, um café, só isso. Não, a gente rala mesmo, né? E toda a profissão, todas as profissões. Eu gosto de fazer isso. Eu comentei, inclusive, hoje no Instagram, que antes de ser radialista, eu sou produtor de conteúdo. E hoje é muito popular isso, né? Você é o quê? Produtor de conteúdo. Aí você associa a internet, obviamente, mas eu era produtor de conteúdo na época que era para produzir mesmo, né? Juntar uma coisa com a outra, tal, não é fácil não, viu? Não é só o microfone não, é atrás ali na produção. Eu gosto de produzir. E eu estava comentando com o Reni Luiz, que é meu amigo, ele é diretor da Rádio Integração FM, e eu estava pedindo uma coisa que eu descobri, que de repente para os jovens é fácil. É você junção de arquivos. Por exemplo, eu gravo seco, né? Eu gravo a minha voz primeiro. Estou falando com um público de todo... De repente até você que queria ser radialista, eu adoro essa profissão, né? E agora você também é produzindo para mim, para mostrar para vocês. Então eu gravo primeiro, depois a gente coloca o fundo musical e joga na tela, né? Só que tem as vinhetas para colocar, eu tenho que colocar isso, e eu não sabia. E quando eu aprendi, fiquei super feliz, só que tem um porém. Às vezes o arquivo não bate com o outro, aí não entra. Então entra aquela voz diferente, toda descontrolada. Aí eu perguntei para um, para outro, tal, e ninguém sabia me responder. Então, assim, as dúvidas que eu tinha, eu precisava entrar numa escola de informática para aprender. Eu falei, poxa, eu para entrar na escola só para aprender isso aí, nem valeria a pena. Então, fui perguntando para um diretor de gravadora, tal. O diretor de gravadora, não tenho tempo, tal. A semana que vem eu converso com você, tá? Pô, mas eu preciso para hoje. Quer dizer, hoje é só orientação. Olha, eu estou colocando esse arquivo, gravei vídeo, mostrei, e nada de resposta. Por isso que eu digo, às vezes, é melhor você não depender dos outros, você aprender sozinho. E graças a Deus, eu sempre fui esperto nessa questão, eu sempre fui mexendo nas coisas, tal, sem quebrar, sem nada. E eu fiquei super contente hoje. Eu descobri, eu mudei o arquivo, eu mudei a leitura do arquivo. Consegui fazer isso. Porque eu estudei muito, mas não isso aqui, tecnologia. E aí eu consegui e fiquei super feliz. O programa do Roberto Carlos que eu estou produzindo. Porque eu falei, como é que eu vou produzir? Eu já tenho 2 programas produzidos, da estreia e o dia 31. Já está gravado, eu já gravei. Agora, o que acontece? Como é que eu vou fazer os outros para o mês de novembro? E eu tenho um detalhe, ele vai no ar no dia 24 agora desse mês, aqui no YouTube, onde você está me assistindo. Será que vai fazer sucesso? Será que não vai fazer sucesso? Sabe qual a vantagem que tenho? Que hoje eu não tenho essa preocupação. Você está no rádio, não, tem que puxar audiência, não, tal. Eu não tenho, porque eu estou com uma tranquilidade tão grande. Igual, por exemplo, quem diria
que no Facebook eu estaria hoje com 80 mil seguidores. Até 2 meses atrás eu não tinha nem 9 mil. Hoje eu estou com 80 mil seguidores. Se Deus quiser, né, e graças às pessoas que nos seguem, eu terei até no Natal 100 mil seguidores. Isso reforça o nosso trabalho. É isso que paga o salário, né? E não tem negócio de monetização, ganhar dinheiro e tal. Cada um tem um pensamento, né? E eu acho que produzir, isso aí dá uma essência para você produzir, compartilhar conteúdo de outras pessoas. O que eu mais ajudo hoje também, eu assisto tudo. E eu vou nesse TikTok, que é de muitos jovens, né? E eu achei um barato. Eu não gostava. Eu falei, sei lá, tal. Mas eu escolho sempre o quê? Que tem a ver com o meu público. Que é prestação de serviço, utilidade pública, coisas engraçadas. E aí o que eu faço? Eu pego esses vídeos, que são devidamente, dá para você baixar, e coloco no Facebook. E eu acabo ajudando indiretamente essas pessoas, que não são famosas, mas acabam ficando famosas. Você viu a moça aí? Vocês vão acreditar porque eu estou falando e está lá ainda. Eu não conheço, não sei o nome dela. Eu achei a articulação dela muito boa. Ela falando sobre uma coisa que é antiga, mas é sempre relevante. Ela está comentando aquela história, eu não conhecia, de você emprestar, né, no início, emprestar a senha do Wi-Fi. Exatamente isso. E ela falando, eu comecei a assistir. Isso faz o quê? Uns 15 dias atrás. E depois, no final, ela fala assim, olha, esse texto não é meu, não sei de quem é. Mas eu estou falando assim, no caso, que pode acontecer com todos nós, né? E eu pensei que a história era dela, para você observar como que ela, uma boa articulação, e ela interpretou esse texto maravilhosamente, sabe, coloquial. E os comentários, eu vou falar para você qual a quantidade no meu Facebook, só esse vídeo, presta atenção, só esse vídeo. Ela está falando sobre o Wi-Fi, esse negócio de emprestar a senha. É muito divertida essa história. Eu não conhecia. E tem algumas pessoas que disseram assim, isso aqui eu já ouvi umas 1000 vezes, eu ouvi 100 vezes. Quer dizer, as pessoas têm esse trabalho de fazer um comentário de uma certa forma negativo, mas por que foi assistir de novo? Porque gostou, né? Mas a maioria está elogiando essa moça. Pessoal, em 3 dias, deu mais de 3 milhões. 3 milhões só no Facebook meu. Esse vídeo que eu publiquei dela, que eu compartilhei, tirei do... abaixei, né, o vídeo dela, claro que tem o nome dela ali direitinho. Eu sempre faço isso, eu gosto de colocar a referência, claro. O vídeo dela, não sei quem é essa moça, também não corri atrás, mas famosa ela não é. Porque senão eu teria conhecido. E 3 milhões, quer dizer, 1 milhão por dia. 1 milhão de acessos. Ela está em destaque no Facebook. Se você for olhar vídeos, aparece primeiro ela. Ela ganhou do Ivo Holanda, ganhou dos Trapalhões antigos, né? Que esse aqui estourava, o Ivo Holanda das pegadinhas do SBT. E hoje ela está com quase 5 milhões. Um vídeo só, 5 milhões de acesso. Não é só você clicar. As pessoas estão assistindo. Estão assistindo. Em questão de monetização, imagine quanto que o Facebook, parabéns para o Facebook, está ganhando dinheiro em cima disso, né? Então é muito legal. Então as redes sociais, eu não desprezo de jeito nenhum. Estou falando com você aqui no canal YouTube, não importa a quantidade de pessoas, é claro que você, todo mundo, eu não sou bobo. Quanto mais pessoas assistindo, né, ouvindo o seu conteúdo, porque eu sou muito mais na voz, de falar e tal, mas não importa. A quantidade é igual o cantor, ele vai num show, se tiver 10 pessoas ou 10 milhões, eu acho que ele tem que fazer o show dele, é ou não é? Eu observo isso. Então acho que eu falei demais, não falei, pessoal? Volto na próxima. Próxima o quê? Sei lá, eu não tenho horário para chegar aqui. Mas é muito bom a sua participação aqui, tá legal? Ó, eu falei exatamente 39 minutos e 22 segundos. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom?